Ok, vamos lá então ver a questão dos switches e a ver como é que eles funcionam hum, em termos de funcionamento. Em termos de funcionamento e emissões. Está calor, eu não sei se vocês têm calor, mas estou a ficar aqui com um bocadinho de calor. Então, from the beginning, ok, conceitos de switching. Inicialmente, isto eram então as redes, que neste momento já não existem. Existia a SIC Ethernet, que permitia então cabos de ligação a 500 metros, e a SYN Ethernet a 850. Nós podemos ver aqui, em termos de cabos, cabo cabo SIC 500. Portanto, o cabo SIC 500 era então um cabo muito grosso, coaxial. RG58, se não estou em erro. Okay? Portanto, o cabo SIC era este, era um cabo muito grosso, permitia ir até 500 metros, era o cabo que era utilizado e era o cabo, aquele que se chama o backbone, o cabo principal onde depois todos os outros estavam ligados. Para além deste cabo, nós tínhamos um cabo SYN, que era talvez o mais utilizado, mais maleável, que permitia ir até 200 metros, estava a 180 metros. No fundo era basicamente a mesma coisa que aquele, RJ58, mas portanto era mais maleável e permitia então fazer estas ligações. Então, nas redes locais, o que acontecia? Estas ligações, aqueles cabos funcionavam em alpha duplex. Portanto, quando alguém chegava então ao meio, começava a comunicar e tinha que verificar se o meio estava então portanto, se o meio ou se estava a passar informação pelo cabo. Se não tivesse a passar informação pelo cabo, então iria começar a comunicar. Então, para obviar tudo isso, aparece-nos então aqui um conceito das bridges. Existem ainda, há aqui o conceito de hubs, mas os hubs já nem existem. Os hubs eram equipamentos semelhantes em termos físicos aos switches, continham portas, só que o hub recebe informação numa porta e envia para todas as portas. O switch já não faz isso. O switch envia numa porta e envia para as portas que estão então definidas. Mas para já temos que ver aqui o funcionamento da bridge. Portanto, a bridge é então um elemento que pode fazer a ligação entre duas redes e tornar, neste caso, duas redes distintas. Com os switches, nós temos então, uma vez que a ligação é enviada estritamente para um MAC address e ele aprende depois qual é o MAC address com a informação que chega, quando chega a uma frame, um quadro, ele vai enviar essa informação para o quadro respectivo. Então, nas redes locais, depois vamos ter também um outro equipamento, vai ser o router, nós iremos abordar o router já na parte final desta UFCD, que serve então para encaminhar informação de uma rede para a outra. Portanto, eles proporcionam ainda maior escalabilidade. O que é que nos interessa toda esta escalabilidade, esta divisão das redes? Isto implica que com a divisão das redes nós temos informação mais segmentada, informação mais orientada e então torna-se mais eficaz a comunicação. Portanto, o ideal, no fundo, numa comunicação é que aquela comunicação seja ponto a ponto. Ou seja, porque quando temos muita gente numa sala e alguém está a falar, há muito ruído e então a comunicação perde-se, não é? Porque a pessoa tem que repetir, a outra pessoa não ouviu, enfim, ou ouve mal. Então, neste caso, o ideal é nós termos ligações ponto a ponto. Foi isso que tivemos a fazer no UFCD anterior, onde tivemos a fazer ali várias subdivisões da rede, fazendo com que uma rede que tinha determinado número de hosts passasse a ter mais redes e menos hosts por rede. E com isto temos então maior eficiência, pelo menos nessas redes, na comunicação entre esses hosts. Então, neste caso, os dispositivos trabalham no Layer 4, Layer 5, ok? Aqui temos então a rede, onde trabalha o router. Enlace de dados é onde trabalha então os equipamentos, que é a bridge e o switch, e depois no Layer física, que é então a comutação diretamente para o cabo. Outra coisa que contribuem para o desempenho da rede é então a latência.
que é a latência? A latência será o tempo que demora desde que a informação é enviada do emissor até que chega ao receptor. Okay? E essa latência tem que ver com os meios por onde está a passar os dados, tem a ver pelos equipamentos por onde está a passar os dados e pela largura de banda existente. Portanto, à medida que vamos tendo mais tráfego a passar, portanto, pelo cabo, vamos tendo então maior latência porque temos maior número de ligações a serem efetuadas. O protocolo Ethernet, que foi depois adotado e foi definido como 802.13, utiliza o Carriage Sense Multiple Access com Collision Detection, que é aquele princípio que eu já vos disse. Antes de começar a transmitir, o host verifica se a água, portanto, se no meio de comunicação para onde vai enviar o sinal não há comunicação. Se não houver comunicação, então começa a comunicar. Se existir, aguarda e volta a tentar depois para verificar se esse meio já está livre. Com isto tem também a detecção portanto, de colisões. Devo dizer agora também que com a utilização do switch e com o cabo UTP, o cabo UTP é aquele cabo que nós conhecemos, normal, o cabo de rede. Okay. Temos então aqui o cabo, outra vez. Cabo UTP Unshielded Twisted Pair. Okay. É o cabo normal, aquele cabo com o qual nós estamos ligados. Tem então 4 pares e depois tem a ficha, devemos falar mais com ele. Este cabo UTP tem então um par que é TX, Transmission, que envia os dados, e tem outro par que é RX, Receiver. Pelo menos, pode até ter 2 pares TX e 2 pares RX. Mas, no caso de 100, tem então um par TX e um par RX. Quer dizer que o mesmo cabo com o qual nós estamos ligados do nosso computador ao switch consegue estar a enviar a informação e, ao mesmo tempo, consegue estar a receber informação provinda do switch. Se estivéssemos a trabalhar com aquele cabo coaxial, podem existir então colisões, porque quando o indivíduo coloca informação e é enviada, até que chega então ao outro lado e ele depois possa dar a resposta, temos então aqui colisões, e depois há aqui um mecanismo de back-off, em que o indivíduo deixa de dar um determinado período de tempo, depois volta a tentar novamente, para 10 horas. Congestionamento da rede. A rede, neste momento, é cada vez mais um fator importante e relevante nas comunicações. Vocês reparem que hoje em dia, nós, no telemóvel que temos, que não se compara, por exemplo, com um telemóvel de há 10 anos atrás, ou de há 15 anos atrás, ou de há 20 anos atrás, mas no telemóvel de há 10 anos atrás, nós tirávamos uma fotografia e a fotografia tinha para aí 500 megas. 500 megas, tinha para aí 500 capas. Não é? 500 capas, 600 capas, 1 mega. Hoje em dia, uma fotografia tem 5, 6, 8, 10 megas. Porque o telemóvel tem não sei quantos mil megapixels. Isso é muito bom, porque a imagem fica, de facto, com muito mais qualidade, mas essa qualidade tem peso, tem um preço. Não é? Porque precisamos de mais pixels, então temos que armazenar mais essa informação. Então, quando temos uma imagem, reparem, quando queremos então enviar, e nós queremos isso diariamente, pegamos na imagem, olha, está aqui a imagem tão gira, e arrastamos-la e enviamos a imagem, que é quase que imediato, chega então ao destino. Isso tem um preço. Quer dizer que precisamos de largura de banda suficiente para poder enviar aquela imagem a várias outras imagens, e já não estamos a enviar 512 capas, estamos a enviar agora 5 megas ou 10 megas. E obviamente que isso tem um custo. Não é? Tem um custo em termos de equipamentos de largura de banda que estão então a ser utilizados. Nós cada vez mais, por exemplo, esta comunicação que nós estamos aqui a ter, era uma coisa que era impensável para aí há 10 ou há 15 anos atrás, também quero dizer que a formação à distância, que é possível neste curso é possível. O que é que sucede? Sucede que nós para termos este curso precisamos ter largura de banda. Se estivéssemos a trabalhar aqui com taxas de 5 megabits de downloads ou de uploads, não conseguimos fazer nada disto. E hoje em dia está aqui toda a gente, ou quase toda a gente, a ouvir aqui um parvalhão aqui a dizer mentiras. E, portanto, estão a ver em tempo real. Okay? Portanto, isto é informação que está em tempo real. Então, chegamos aqui à questão da latência. Portanto, a latência, e uma vez que nós queremos transmitir grandes quantidades de informação, será então o tempo que demora desde que uma frame sai do nosso quadro, do nosso computador e chega até ao computador de destino. Quanto maior a latência, maior o tempo que vai então demorar, e então temos que ultrapassar essa latência. Estamos a ver aqui o tempo de transmissão em microsegundos. Agora não vou pedir que vocês saibam isto.
Outros elementos possam incluir latência. Repetidores, não é o caso. Nós agora não temos, como estamos a trabalhar com cabo coaxial, cabo UTP, quero dizer, e não com o cabo coaxial, temos amplificadores ou repetidores que provocam também latência. Portanto, neste momento, tal como eu vos estava a dizer, a transmissão é feita em full duplex, porque nós com o cabo e com o switch, para transmitir e receber simultaneamente é necessário uma porta de switch para cada nó. Portanto, nós temos um nó e então conseguimos enviar e receber 10, 100 GB, 10 GB, portanto, consoante o tipo de cabo e o tipo de switch e a porta de rede que nós possamos ter. Portanto, agora é possível enviar e receber em simultâneo. Então, o que é que acontece com o LAN switching? Portanto, nós, em termos de LAN switching, é possível então dividir e abrir, já vamos ver como é que a bridge funciona, dividir as redes em diferentes domínios. Como é que nós podemos fazer a segmentação de redes com bridge? Como é que funciona a bridge? A bridge funciona assim. Quando chega a frame, ok? Nós estamos a trabalhar no Layer 2, deixem-me aqui mostrar para relembrar o Layer 2. Está, acho que é este. Correto e afirmativo. Portanto, quando nós estamos a trabalhar no Layer 2, que é isto, portanto, aquilo que sai do nosso computador é isto que está aqui, esta trama, este quadro. Ok? Então, quando esta informação é enviada do nosso computador, ele vai com o MAC de destino e vai também com o MAC de origem, ou seja, com o MAC address da placa de rede que nós temos. Então, quando esta informação chega à bridge diz assim, onde é que isto veio? Veio dali daquele MAC address, então isto está ligado a esta porta. E então, a bridge, à medida que vai recebendo informação vinda dos emissores, vai sabendo que numa porta E0 tem estes MAC addresses, na porta E1 tem aqueles MAC addresses. Então, quando chegar novamente uma frame, ela pode então verificar e validar qual é o MAC address de destino e com isso colocar numa porta ou colocar noutra. Okay? Isto é o princípio de funcionamento da bridge. Muito simples. Um switch tem então também é uma bridge com várias portas. Embora as bridges sejam transparentes para os outros dispositivos, tem uma latência que aumenta de 10 a 30% quando se utiliza uma bridge. Portanto, vocês já estão a ver, portanto, a utilização de uma bridge ou de um switch, a latência aumenta de 10 a 30%. O aumento da latência deve-se às decisões tomadas pelas bridges antes de encaminhar os pacotes, porque ela recebe então a frame e antes dessa frame poder ser enviada, ela tem que tomar uma decisão. Eu vou colocar nesta porta ou vou colocar na outra. E isto demora tempo. Okay? Por mais rápido que seja, ainda demora tempo. Por outro lado, a bridge é considerada um dispositivo de store and forward. Nós já vamos ver aqui como é que os switches podem funcionar. As bridges examinam o campo do endereço de destino e calculam o CRC, Cycle Redundant Check, presente no campo Frame Check Sequence. Ou seja, traduzindo isto para um português, aquilo que eu vos tinha dito é que o emissor, quando envia a informação, vai fazer aqui uma prova dos novos. Calcula, estes bits todos que estão aqui, não o MAC, mas pelo menos este aqui, os IPs e a origem, e depois coloca aqui o frame, a prova dos novos. Olha, isto deu-me 48. A frame é enviada, quando chega a bridge ou a um switch, se o switch estiver a funcionar dessa forma, o switch, para saber se aquilo que recebeu tem qualidade, não há ali nenhum problema, se não há ali nada, alguma alteração, porque durante o trajeto, nós estamos a falar aqui em muitos bits, não é? Estamos a falar em 1580 bytes, cada byte são 8 bits, portanto é multiplicar por 8. Então, se algum destes bits sofreu alguma alteração, nomeadamente naqueles que importam, que são aqui, sofreu a alteração, ele vai então fazer também a prova dos 9 e verifica. Olha, a mim deu-me 40. Quanto é que tinha na frame check sequence 40? Ok, esta frame está boa, podemos enviar. Na frame check sequence tinha 20, eu tenho 40. Olha, houve aqui um problema. Não sei onde é que houve, mas sei que houve um problema, não vale a pena estar a enviar lixo. E então não envia esta frame, este quadro, para o next level. A segmentação das redes com routers, ele também vai ocasionar uma latência, e esta latência tem então que ver também com o seguinte, reparem, o router, como iremos ver, para que possa, o router está a trabalhar aqui ao nível da rede, não é? Aquilo que já tínhamos visto, ele vai ter que olhar para o IP destino. Portanto, a frame chega lá, ele tem que desencapsular, isto é, tem que retirar o MAC de origem e o MAC de destino, tem que olhar para o IP. Diz assim, IP, ok. Então ele vai consultar a sua tabela de roteamento, veremos isso agora mais à frente, diz assim, eu para enviar para este IP, qual é a interface ponto envio? Envio por esta, por aquela. Envio por esta. Isto também é latência, porque ele tem que desencapsular, depois toma a decisão, mas
a informação não sai logo assim pelo datagrama. Isto tem que voltar novamente para o nível cá em baixo, tem que ser então encapsulada. Então tem que colocar o MAC dele próprio e o MAC de destino. Pode ser o MAC do próximo router ou daquilo que for, e só depois é que a frame é enviada. Então, neste caso, nós estamos aqui a ter também mais uma latência. E o somar de todas estas latências leva a que não exista atraso, mas que a informação não seja praticamente imediata quando estamos então a chegar. Então, é possível fazer uma segmentação de redes locais com switches, okay? Porque o switch trabalha, no fundo, como se fosse uma bridge e, portanto, vai sabendo o que é que vai estar ligado a cada uma das portas. E quando chega, então, a informação ao switch, ele olha para o MAC address, para já, MAC address de origem, e diz assim, olha, onde vieste esta porta, ficas comigo. E depois MAC address de destino. Se ele tiver o MAC address de destino na sua tabela de CAM, já vamos ver, ele envia, então, para a porta respectiva. Se não tiver, envia para toda a gente. Okay? Faz, então, aqui um broadcast. E aqui estamos a ver então o funcionamento do switch. Estão os dois ligados aqui neste caso, o A e o C, estão ligados na mesma porta, pelo mesmo cabo, e temos aqui um switch, este está na porta B. Portanto, o A quer falar com o B, então ele vai enviar os dados, okay? Encaminha os pacotes baseados na tabela de encaminhamento, e então estes dados são enviados então aqui para a porta 3 do switch. O que é que o switch faz? Isto foi enviado de onde? Da porta A. Do MAC address A, recebeu na porta 3, não, espera aí, eu vou marcar aqui que na interface 3 tenho o MAC address do host A e fica com esta informação. Como isto vai para o MAC address B e ele não tem ainda informação em nenhuma das interfaces onde é que está o host B, o MAC address B, ele vai enviar isto para todas as interfaces, no sentido de, vejam lá onde é que isto está, pode ser que isto interesse a algum de vós, é este o conselho. Então, isto é enviado e, neste caso, ok, reparem aqui na primeira parte, portanto, o host A estava na porta 3, então o switch ficou a saber que o host A, com o MAC address A, está então na interface 3. Depois, esta informação, como o switch vai então à procura, isto era para o host B, ele não tem informação nenhuma na sua tabela do host B, então envia para todas as portas, na esperança de chegar a alguma porta, de chegar a algum local. Acabou por chegar aqui ao host B, o que é que o host B vai fazer? Vai então fazer a resposta. Neste caso, o host B vai enviar isto para o MAC address A. E coloca nele, na frame, coloca também o MAC address de destino, o MAC address de origem. Quando chega então aqui ao switch, o switch diz assim, olha, na origem tenho aqui na porta 4, tenho aqui a identificação do host B, MAC address do B. Então coloca essa informação aqui. Mas já não vai enviar isto para todas as outras portas porque sabe que o MAC address do A está na porta 3. Então ele chega aqui e vai enviar depois o conteúdo para a porta 3. Okay? E é isto então, e é assim que um switch funciona. Portanto, inicialmente ele vai memorizando quais são os MACs que estão ligados às suas portas. Quando chega lá a informação, o que é que ele vai fazer? Mediante o MAC address de destino, consulta a sua tabela. Se estiver na tabela, envia para a porta respectiva. Se não estiver na tabela, envia para todas as portas, exceto para aquela de onde recebeu a informação. Então é a latência na comutação então, de tudo isto. Nos routers, a comutação é feita por software. Ou seja, é feita a nível... existem então protocolos, depois já vamos ver, que vão então identificar ou construir a tabela de roteamento do switch para poder enviar de um lado para o outro. A tabela de comutação está então contida na CAM, Content Address Memory, portanto existe uma memória, tanto no router como no switch, que indica quando as frames chegam, no caso dos switches, ou os pacotes, no caso quer dizer, também são frames, chegam frames aos routers. Chegam então aos routers, eles guardam a informação e antes de tratar a informação aquilo fica armazenado. Ok, espera aí. A gente já vai tratar disto, deixa-me lá que agora estou aqui a aquecer água para o chá. E enquanto está então a realizar essa tarefa, ele não envia a frame. O frame fica lá então definido. Então o que é que nós temos? Temos o switch normal que está no enlace de dados e temos um outro switch que tem este aspecto, que é um switch layer 3, que é bastante mais caro. Nem todas as empresas têm, nem todas, quer dizer, uma grande maioria tem, mas tem que ter algum dinheiro para ter então um switch de layer 3, porque custa um bocadinho melhor e funciona um bocadinho diferente do switch, ok? Em termos de roteamento. Agora temos aqui um conceito que é comutação simétrica e assimétrica. Fácil de entender. Simétrica, quando todas as portas são iguais. Assimétrica, quando temos uma porta
que uma ou mais portas que têm velocidades diferentes. Isto agora acontece mais onde? Se viermos aqui aos switches, há pouco estávamos a ver aqui os switches, switch. Portanto, se viermos então aqui ao switch, okay, 29, 60. Se viermos aqui ao switch 29, 60, vocês estão a ver, existem aqui umas portas. Estão a ver estas portas? Estas portas são normalmente portas de, para fazer o upload, ou downlink, ou uplink da informação. Porquê? Vamos estudar isto depois no final do curso. Isto é feito para a distribuição horizontal, ou seja, imagina, portanto, lá no centro ou na vossa casa vocês têm vários pisos e várias salas e querem distribuir então o sinal é distribuído enviando e portanto é feito um uplink aqui destas portas, ok, vamos ver, estas portas estão aqui, vamos ver aqui fiber, se temos aqui alguma coisa aqui que possa mostrar ligações em fiber. Aqui. Sim, obrigado. Vou já abrir a sessão. Portanto, temos então aqui, isto serve então para ligar, portanto, ou seja, para enviar, olha, aqui está falando uma ligação de consola, só para verem, estão a ver? Ele sai daqui e dá ali a porta de consola. E agora, isto são vários equipamentos, onde é que eu tenho aqui? Eles aqui, isto depois há uma ligação, portanto, isto é feito um uplink, mas tem umas portas específicas, porque estes switches funcionam todos como se fosse só um switch, ok? Agora, para fazer o uplink de fibra, switch 2960, uplink fiber, vamos lá ver se ele tem assim uplink fiber. Fiber uplink. Olha, está aqui mais ou menos este. Portanto, existem então umas portas que são colocadas aqui neste switch que permitem então fazer. Olha, aqui este aqui tem. Não save. Este aqui estão a ver. Tem então estas portas que são então ligadas e isto depois é para fazer o uplink para outros switches. E neste caso, ok, são então feitos os uplinks para fazer então uma distribuição. Parece este aqui. Destes locais. Mas deixa-me só abrir aqui a sessão. Não. Mas vocês já vão trabalhar, está bem? Eu estou para aqui. Então tenho que passar aqui o diga. Sempre. Nada. Passa do router e do router vai então para a distribuição. Ok, então temos este aqui. Vou dar presenças, encerrar a sessão. Encerrar a sessão. Ok, já está, fora da. Portanto, temos então uma comutação que é assimétrica. E normalmente na comutação que é assimétrica, aquilo que se pretende é colocar, quando temos aqui servidores, para que depois eles possam aceder rapidamente aos servidores. Buffers de memória. Um switch pode então ter buffers de memória por porta ou buffers de memória partilhada. Existem vantagens em umas coisas e noutras. Na buffer de memória, quando as tramas são então armazenadas por porta, elas ficam ali em fila indiana. Portanto, é o processo FIFO, First In, First Out. Quer dizer que a frame chega, o switch, enquanto não tratar todas as outras que estão à frente, ela fica ali naquela fila e só depois é que sai. Qual é o problema quando estamos a fazer com isto? O problema é que enquanto uma frame não sair de um switch, todas as outras ficam ali em fila, não é? E, portanto, estão ali a empancar e o switch não está a dar essa informação. No caso das buffers de memória partilhada, apesar de, portanto, a informação chega, as frames chegam, elas são então colocadas na memória e quando o switch precisa de ter então mais memória, por exemplo, enviar para outra porta, elas já, como já não estão em filas, podem então pegar nessa informação e colocá-la diretamente na porta. É melhor assim. Agora vamos ver os métodos de comutação de um switch.
Ele tem então 3 métodos de mutação, sendo que este, o Store and Forward, que é aquele que nós já vimos, que eu já falei aqui, da bridge, ele recebe toda a frame e só depois de fazer a prova dos 9, então de verificar se a frame está correta, portanto ele volta a fazer o cálculo do frame check sequence, compara com aquela que foi recebida, se estiver bem, então ele envia a frame. Se não estiver bem, então ele descarta essa frame. Este método é o método mais lento de funcionamento do switch, mas é também aquele que garante que o switch não está a enviar lixo, por assim dizer. Okay? Outro método de comutação é o cut-through. O cut-through, temos também 2 métodos no cut-through, temos o fast-forward, okay, e o fragment-free. No cut-through, as frames aparecem, ou surgem então, no switch, okay? Ele vai olhar aqui para o MAC e depois, neste caso temos 2 métodos. Um método que é o cut-through fast forward, ele só olha para o MAC address de destino e a partir deste momento envia logo a frame. Não sabe o que é que vem atrás. Quer isto dizer que a frame, que tem que ter um tamanho mínimo de 64 bytes, às vezes pode nem ter esse byte. E então ele, neste caso, é o mais rápido, ele recebe o MAC address, isto é para onde? É para ali, e envia logo, mas pode estar a enviar lixo. Okay? E portanto, porque ele não sabe qual é o comprimento da frame, a frame pode ser só um pedaço, etc. No outro, aqui o fragment free, ele ainda espera que cheguem no mínimo, o comprimento mínimo da frame. Não garante também não garante que a frame esteja correta, mas pelo menos os 64 bytes iniciais ele garante e, portanto, pode enviar lixo após isso, é verdade, mas garante que os 64 pelo menos estão corretos e não envia logo lixo. Este aqui não é tão rápido quanto o fast forward, mas garantem alguma funcionalidade. Função dos switches Ethernet, portanto, eles trabalham aqui no enlace de dados. Como um switch tem a capacidade de tomar decisões de escolha para caminhos de rede local, fica muito mais eficiente. Normalmente, numa rede Ethernet, as estações de trabalho estão diretamente ligadas ao switch. É isso que acontece, exceto quando estão ligados agora ao wireless, não é? Mas, portanto, os switches aprendem os ossos com quais estão ligados na porta, lendo o MAC da origem das tramas, das frames, daquilo que eu estava a dizer. As redes locais de alto desempenho são totalmente compostas por switches e não têm, neste caso, routers. Tem mais um router no final. Qual é a principal função dos switches? Isolar o tráfego em segmentos. Portanto, cada segmento, cada porta é um segmento diferente. Okay? Proporciona maior segurança para os ossos da rede, permite que vários utilizadores enviarem informação ao mesmo tempo em diferentes segmentos sem que a rede fique mais lenta. Menos utilizadores ou dispositivos partilham a mesma largura de banda, cada segmento tem o seu próprio domínio de colisão. E, portanto, neste caso é muito raro acontecerem colisões quando estamos a trabalhar com switches. Como é que é feita a aprendizagem de endereços? Temos aqui o segmento, isto é uma bridge, ok? Temos o segmento 1. A bridge aprendeu que todos estes hosts, A, B, C, D e E, MAC, estão ligados porque recebeu essa informação. E o segmento 2 tem tem o P, Q, R, S, porque a bridge recebeu também essas frames. As bridges e os switches aprendem lendo o MAC da origem de cada trama recebida e registando o número da porta no qual o MAC foi recebido. A tabela de comutação da CAM Content Address Table armazena então os ossos, os endereços são armazenados num determinado período de tempo. Já agora quero-vos mostrar, no que diz respeito aqui aos onde é que eu tenho, está aqui. Portanto, reparem, naquele que eu vos disse, que era dos switches, estão a ver, MAC Address, olha, estão a ver aqui, Learning, Storing Forward, examina qual é o MAC de origem, aqui o checksum, portanto, aquilo que eu vos estive a dizer, só que isto está em inglês, Storing Forward, Cut-through, ok? Domínios de sistema, todas as portas no hub enviam informação, o switch só não envia e, portanto, depois temos aqui as colisões e este PowerPoint que está aqui é idêntico a este que aqui está, só que este aqui é um bocadinho mais antigo e mais arcaico. Aprendizagem de endereço. Se o endereço não for encontrado, é isso que eu estava a dizer, a bridge encaminha a trama para todas as portas, exceto para aquela que foi recebida. Então, quando existe um broadcast, alguém está a pedir um broadcast, ele chega ao switch. O switch diz assim, broadcast é para toda a gente. Então isto vai para toda a porta, exceto para aquela para onde eu enviei. Ou então chega, quer enviar isto para o MAC address, não sei o quê. Espera aí, eu não tenho o MAC address aqui no coisa. Então vai para todas as portas, que foi aquilo que eu vos indiquei há pouco. Temos aqui a segmentação de redes, eu quero avançar, temos aqui a segmentação de redes, antes e depois, e temos agora aqui switch e domínios de broadcast. Temos unicast, quando é enviado exclusivamente e apenas só para um host, broadcast, quando é enviado para todos.
Malta toda, todo mundo recebe isto. Multicast quando é enviado para vários hosts. Okay? Um switch, quando são enviados broadcast ou multicast, deixa passar esses dados. Quando é unicast, envia exclusivamente para aquela porta. Então temos switch e domínio de broadcast. Portanto, quando temos aqui um IP, temos aqui uma MAC address, temos FFF, que é um broadcast, layer 2, para toda a gente, FFFF. Não se esqueçam que o MAC address está escrito em hexadecimal, por isso é que é FFF. Ele envia para cá e toda a gente recebe isto, porque FFF não está em nenhuma porta aqui do switch. No caso, se forem então switch 1 e switch 2, se eles estiverem ligados e se for um broadcast layer 2, o switch 1 vai enviar isto para o layer 2 e é um broadcast. Okay? E portanto toda a gente recebe portanto, esse broadcast, seja o switch 1, switch 2, quando há um broadcast, todo mundo recebe aquilo. Estão ligados? Bimba! Vão para todas as portas dos switches. Okay? E é isto que está. E agora vamos ultrapassar esse problema. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui a gravação. Vou disponibilizar a gravação. Vocês já devem estar a dormir, não?